Bom, gente, agora então vamos para a letra B da questão 2. Eu vou ler o enunciado dela para vocês para a gente começar a pensar e discutir um pouco sobre como resolver essa parte da questão. A letra B pede o seguinte: escreva a equação diferencial do movimento para pequenas oscilações ao redor de RE em termos de R', que é igual a R menos RE, que eu deixei aqui anotado no cantinho para a gente não esquecer disso depois. Então, o que acontece nessa letra, pessoal, é que assim, ele pede uma equação diferencial. Uma equação diferencial é uma equação que envolve, em algum lugar dela, uma derivada, seja de primeira ou de segunda ordem. Uma derivada do R em relação ao tempo, né? Não do R em relação ao R, porque isso não faz sentido. Então, uma derivada do R em relação ao tempo. Mas aí vocês devem estar pensando, na forma que foi dada no enunciado, já existe essa derivada. Já existe uma derivada do R no tempo. Porém, essa derivada, essa equação, ela não é a melhor coisa para ser utilizada. Por quê? Existe uma energia aqui, uma variável que a gente não conhece o valor dela. A gente não conhece quanto vale a energia total do sistema. Então, não tem como a gente usar essa equação e isolar a derivada, porque a gente não conhece a energia. Então, o que a gente vai fazer é tentar procurar alguma outra abordagem, né? Nossa, não é essa resolução. Só um minutinho, gente, enquanto eu pego a resolução certa. Essa aqui. O que a gente vai fazer é usar uma abordagem que em algum lugar faça aparecer a derivada, né? Ao mesmo tempo que essa derivada seja em função do R, para depois a gente fazer a substituição e tudo mais. Então, assim, não é nada assim que a gente consiga pensar do nada, não é trivial isso que eu vou falar para vocês. Tipo, o que a gente vai acabar utilizando é utilizar a força envolvida no sistema. Porque a força resultante, se vocês lembram isso de Física 1, ela é o oposto da derivada da energia potencial, que é esse UE de R, é uma derivada dessa energia potencial em função da posição. A gente vai usar essa expressão porque a força, ela pode ser escrita também, né, como massa vezes aceleração. E a aceleração, essa sim é uma derivada. Ela é a derivada segunda do R em função do tempo. Então, é disso daqui que vai aparecer a derivada que a gente procura. E daí do lado de cá vai acontecer o quê? Vão acontecer algumas derivações que vão fazer com que o R permaneça no problema para que depois a gente possa fazer a substituição de R por R' e RE. Tudo bem? Não é nada trivial, é um negócio chato, eu sei. É difícil de pensar nisso, mas é o que eles queriam que a gente fizesse na prova. Então, vamos seguir o jogo, né? É bom que vocês vejam, entendam como isso funciona, porque se for necessário em algum momento no futuro, vocês sabem como fazer. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui o M vezes a derivada segunda do R no tempo é igual. A derivada da energia potencial em função de R, a gente já fez no exercício 1, né? Na letra A, quando ele pediu o mínimo de UE. A diferença agora é esse sinal de menos. Então, o que eu vou fazer é simplesmente pegar as derivadas da letra A e trocar o sinal, certo? Então, vai ficar menos Gzão, Mzão, Mzinho sobre R2 mais L quadrado sobre Minho R ao cubo. Deixa eu só reescrever melhor isso daqui que ficou meio feia a minha letra. Tudo bem, gente? Então, isso daqui no final das contas é o que eu acabo ficando. É isso que eu acabo tendo. Porém, eu não quero as coisas em função de R, certo? Eu quero as coisas em função de R' e de RE. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer, pegando essa expressão que eu tenho, o que eu vou fazer é isolar o R. Eu vou falar que o R, ele é igual a R' mais RE. Essa é uma das primeiras coisas que a gente começa fazendo. E daí, o que isso vai gerar, né? Deixa eu ver onde eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Eu vou acabar tendo que o M... Eu vou substituir aqui agora o R por R'.
Por quê? O que acontece? Eu sei que RE é uma constante, ou seja, quando eu derivo essa constante, ela desaparece. Então, a derivada segunda do R é exatamente igual à derivada segunda do R', porque o RE é constante. Então, deixa eu escrever aqui que RE ele é constante. Então, a derivada segunda de R no tempo é igual à derivada segunda do R' no tempo. E é por isso que eu posso fazer aquela substituição. Não é só porque, vou substituir porque eu quero, porque dá certo. Não. Tem essa justificativa aqui. Tudo bem? Então... tá bom aqui assim. Então, isso daqui é a informação que eu usei para poder fazer a substituição aqui. E aqui o que eu vou fazer agora é substituir esse R e esse R por isso aqui. R' mais RE. Outra coisa, na verdade, gente, que eu já vou fazer para poupar um pouco de escrever é simplificar esse M. Esse M ele simplifica com esse, e aqui esse M que está no denominador vai virar ao quadrado. Então eu já vou fazer isso, tá, pessoal? Para não precisar ficar repetindo esse M várias vezes. E poder já deixar isolado o termo da derivação, né, que é o dr' dt. Então, isso daqui some mais m quadrado, que multiplica R' mais R. Ai, droga. Serginho, confere se tá tudo dentro do quadro, por favor. Até o L quadrado? Isso, tipo, até aqui se tá tudo dentro. Tá, beleza. Então, aqui a gente tem R' mais RE ao cubo e o L quadrado aqui em cima. Então, no final das contas, é isso aqui que a gente vai acabar tendo. Tudo bem? Só que, assim, ele não quer que a gente deixe as coisas em função do, deixa eu ver, do RE. Ele quer só em função do R'. Afinal de contas, ele deu que R' é R menos RE. Então, ele quer que tudo, no final das contas, fique em função de R'. Esse RE aqui está nos atrapalhando, a gente precisa, de alguma forma, sumir com ele. E aqui que começa a ficar mais absurdo do que já é essa questão. Porque agora a gente vai ter que fazer toda uma manipulação algébrica para fazer com que esses termos no denominador se aproximem da coisa que está presente no formulário, né? No formulário, ele dá um dado que eu não sei onde eu vou colocar. Deixa eu apagar aqui para poder falar para vocês. No formulário, ele dá a seguinte informação para a gente, que um certo binômio elevado a uma potência n, ou seja, u mais 1 elevado a n, pode ser aproximado para 1 mais n vezes u. Por que isso daqui é relevante agora, né? Em todo o restante da prova a gente não usou essa informação do formulário, é óbvio que ela estava lá por algum motivo, e o motivo é essa letra da questão 2 agora, a letra B. A gente vai ter que transformar esses binômios aqui em algo semelhante a isso daqui, para que a gente possa fazer essa aproximação e só ficar em função de R' e não mais de RE, tudo bem? Então o que eu vou fazer agora é dividir essa primeira fração, tanto o denominador quanto o numerador, por RE quadrado. Então, né, eu vou dividir em cima e embaixo por RE ao quadrado. Espero que dê para ver, eu acho que não dá muito bem. Mas, de qualquer jeito, essa é a ideia. Eu vou dividir o numerador e o denominador por RE quadrado. Enquanto, na segunda fração, eu vou dividir por RE ao cubo. Reparem que a potência que eu estou escolhendo é a potência que está presente no denominador, né? Para que depois eu possa, de uma certa forma, simplificar todo o problema.
Bom, gente, então retomando, o que eu vou fazer agora é, como eu tinha dito antes, né, dividir numeradores e denominadores por r², né, r ao cubo, tudo isso para tentar simplificar e aproximar isso daqui da fórmula que tem no formulário. Só que, lembrem-se, a gente tem o valor de RE da letra A, certo? O valor de RE é Gm, m² e L². Por que isso é importante? Porque na hora que eu for fazer as contas nos numeradores, eu vou ter que fazer substituição por isso daqui. Nos denominadores não, eu vou usar RE mesmo, mas nos numeradores eu vou ter que mudar. Então, eu vou acabar ficando, né, a partir disso, o lado esquerdo da equação permanece o mesmo, né, a derivada do R' no tempo. O numerador aqui em cima, se eu fizer menos Gm dividido por esse negócio maluco aqui, eu vou acabar tendo o seguinte, eu vou acabar tendo G ao cubo em cima, Mzão ao cubo, Mzinho à quinta, dividido por L², tudo isso dividido, né? Porque o que aconteceu? L ao quadrado ficou L², só que eu estou dividindo, então ele foi para o lado de baixo. G ao quadrado com G que já tinha G ao cubo, M ao quadrado com M que já tinha M ao cubo, M ao quadrado com... Ah, é verdade, o Mzinho. Eu tinha tirado o Mzinho, mas pelo visto vai ser melhor que ele fique aqui para ficar semelhante à minha resolução. Então, peço perdão, gente, se eu tinha tirado o Mzinho, vamos voltar ele para o lugar dele. Não tem problema também, pessoal, se vocês tivessem simplificado o Mzinho e deixado como eu estava fazendo, ia dar certo de qualquer jeito. Eu só voltei ele para ficar igual à minha resolução e eu não acabar me perdendo e acabar confundindo vocês mais ainda, tá? Então eu peço perdão por ter errado nessa hora, mas eu já estou corrigindo aqui. Deixem o Eminho porque é o jeito que eu estou deixando aqui. Então, por isso que, né, M ao quadrado vai ficar... M ao quadrado aqui. M ao quadrado fica M², que junto com o Mzinho que já existia vira Mzinho à quinta. Tudo bem? Então, continuando. Trabalhando agora no numerador, eu vou ter R', né? Como está o quadrado, esse R² vai entrar nos dois termos, vai ficar R' sobre RE mais 1 ao quadrado. Certo? Esse é o primeiro termo. E não se esqueçam do sinal de menos que aqui existe. Eu vou deixar o menos no denominador, tá, gente? Depois vocês vão entender o porquê. Mais a segunda parcela, que por coincidência também vai ficar G ao cubo, Mão ao cubo, Minho à quinta, dividido por L². Vamos ver por quê. L² ao cubo dá L⁻⁶ na parte de baixo, só que já tem um L² em cima, então fica L². G ao cubo vai para cima, G cubo. Mzão ao cubo vai para cima, M ao cubo. Mzinho ao quadrado ao cubo fica M⁻⁶, só que tem um Mzinho embaixo, então por isso que fica M à quinta. Então, no final das contas, por sorte, os numeradores eles ficam iguais. Então, depois a gente vai conseguir tirar em evidência eles, tá? Mas isso a gente faz mais tarde. Vamos primeiro terminar aqui os nossos denominadores. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Aqui tem um Mzinho multiplicando, não vamos esquecer dele. Vai ficar aqui R' dividido por RE mais 1 ao cubo. Ok? Isso é o que a gente tinha. Eu vou apagar aqui embaixo porque agora a gente já fez as operações que a gente precisava fazer. Então aqui é para não deixar mais a lousa muito poluída. Então agora o que eu vou fazer é tirar esse fator em evidência, certo? E terminar de reescrever isso daqui.
Ah, não, é verdade. Como esse Mzinho... Não, pera. Ah, tá certo. Esse Mzinho ele já sumiu, gente, perdão. Porque o que acontecia era, esse M ao quadrado, ele ia ao cubo, certo? Quando ele ia ao cubo, ele ia ficar M à sexta aqui em cima, né? Ele ia ficar dessa forma. M à sexta. Só que já tinha esse Mzinho aqui embaixo. Então, o que aconteceu foi que esse Mzinho se simplificou com esse 6 e ficou 5. Por isso, então, que esse Mzinho desaparece e essa potência aqui de cima fica 5 e não 6, tá bom? Então, agora o que eu tenho é M dr' dt é igual, eu vou tirar essas coisas em evidência, vai ficar g cubo, m cubo, m à quinta sobre L à quarta, que multiplica menos R' sobre RE mais 1 elevado a menos 2, porque agora o que era denominador eu deixei como numerador, então por isso que o expoente ficou negativo, mais R' sobre RE mais 1 ao cubo. Certo, gente? Então agora eu deixei tudo reescrito mais bonitinho e agora sim que a gente vai aplicar aquela informação do formulário. A informação do formulário é essa daqui, de que U mais 1 elevado a N pode ser aproximado, né, como sendo, nem precisa desse parênteses, como sendo 1 mais N vezes U. No meu caso, eu tenho 1 mais, então já está correspondente. O U são essas parcelas, R' dividido por RE. Então, e o N são os meus expoentes. Então, o que eu vou fazer agora é essa simplificação. Eu vou transformar esses dois caras. Eu vou escrever os dois, um separado do outro aqui, né? O primeiro cara, que é esse aqui, eu vou puxar aqui. Ele vai ficar como 1 menos 2, porque o N é menos 2, né? Então vai ficar menos 2 que multiplica R' sobre RE. Tudo isso vai ficar negativo, né? Por causa do sinal de menos que estava acompanhando. Aqui tem um menos 3, tá, gente? Porque era denominador também. E o segundo termo vai ficar 1 menos 3 vezes R' sobre RE. Certo, gente? O que vai acontecer? Se eu fizer a distributiva desse menos, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com menos 1 mais 2, e aqui já está tudo positivo, então não tem com o que me preocupar. Menos 1 com mais 1 se cancela, mais 2 com menos 1, eu consigo juntar em menos 1, então tudo isso aqui, esse segundo cara é aqui, tá, gente? Para vocês não se perderem. Então, isso daqui é o que eu vou acabar tendo. Vai ser essas duas parcelas, que daí agora eu consigo simplificar. O que eu vou fazer, então, eu vou apagar aqui em cima a fórmula da energia, porque a gente não vai mais usar ela nessa letra, pelo menos. Vou reescrever essa fórmula aqui. M dr' dt é igual G ao cubo, M ao cubo, Mzinho à quinta, dividido por L à quarta, que multiplica menos R' dividido por RE. Tudo bem, gente? E agora, para finalizar, eu vou substituir de novo o valor de RE, né? Eu vou escrever aqui. RE é igual a G emão Minho quadrado
L quadrado aqui em cima. Eu vou substituir esse valor aqui, simplificar as coisas e, por fim, eu vou finalmente conseguir chegar no valor da derivada. E daí essa vai ser a equação diferencial, onde eu tenho a derivada em função dos parâmetros do exercício e do R', que foi uma das exigências dele no enunciado. Esse exercício é horrível, você não conseguiria fazer ele sem a letra A. Se você errou a letra A, você ia errar a letra B. Então, assim, se você conseguiu fazer a letra A, pode ficar sossegado, que é mais do que muita gente conseguiria fazer. Então, deixa eu... A prova é sua, velho. Você vai conseguir. Participação do Serginho para motivação, tá? A única coisa que o Pereira sabe falar é que a prova é difícil, mas o Serginho está aqui para dar apoio moral. Então, vamos finalizar isso daqui de uma vez. Eu vou apagar tudo isso daqui para vocês não ficarem confusos. Vou ter que M, D2, R', DT2 é igual a menos G a quarta, M a quarta, M a sétima, dividido por L a sexta, R'. Tá? Gzão com Gzão, G ao cubo. Como você está dividindo por RE, tudo que está embaixo vai para cima, então vai ficar G ao cubo com G, G a quarta. M ao cubo com M, M a quarta. Eu escrevi M aqui. Eu já estou ficando neurótico com essa prova, gente. Perdão se eu estou escrevendo coisa errada. Isso aqui é o final da resposta. A gente tem o termo da derivada, né? Isso que caracteriza a equação diferencial que ele pede. Então, a gente tem uma equação diferencial em função de R' apenas, porque era só o R' que ele queria, não era o R, não era o RE, era só o R'. Então, isso é o final, tá? Não se esqueçam desse sinal de menos aqui, ele é importante. Com isso, a gente termina a letra B, tá bom, gente? Foi um trabalho bem exaustivo, é uma questão difícil, mas que dá para chegar na resposta se você for incrivelmente bom em Física 2. É isso, gente.